Pessoal postando aí um comentário do Matheus Gonçalves que ele não apareceu em nada, ele reclamando que não apareceu em nenhuma postagem do Flamengo. Gente, não vamos repercutir isso. O garoto pode ter postado ali de cabeça quente no momento. A gente tem que pensar o seguinte, é muita gente falando no ouvido dele. É muita gente falando no ouvido dele. O garoto é craque, o garoto joga demais. O garoto tá querendo ter uma oportunidade. Só que eu vou dar um recado para ele. 47 anos, acompanhando aí o futebol mundial, futebol internacional. Tem clubes como o Bayern, Real Madrid, PSG, Barcelona, que contratam ou que criam jogadores aí, e que tem jogadores de base que estão integrados ao profissional, que num ano entram uma, duas vezes, 15 minutos, só que eles estão felizes e honrados por fazerem parte de um grupo, de um clube gigante. Não importa se vão entrar agora ou daqui a 2, 3 anos. Então, eu acho que muitas vezes, ao invés do empresário, do assessor, ficarem enchendo a cabeça do garoto, né? O torcedor pedir o jogador é normal. A gente perguntar por que não usou, ou pedir que tá pedindo passagem, tá merecendo jogar, ok. Mas o assessor, o empresário, às vezes colocando minhoca na cabeça do garoto, quando devia estar honrado de estar num clube como o Flamengo. Devia estar honrado de estar no Flamengo. E aí esse tipo de pressão, sabe o que gera? Agora o Olympiacos querendo contratar também o vice-campeão do Mundial contra o Flamengo, né, o nosso vice, querendo contratar o Matheus Gonçalves. O Red Bull Bragantino querendo pagar 6 milhões de euros e 50% do Matheus Gonçalves. O mundo inteiro de olho no Matheus Gonçalves. E o Flamengo não usa. Ele tem que estar ali. Em algum momento ele vai ser utilizado, em algum momento ele será importante, seja com o Felipe. Não sei, gente, a gente não sabe o futuro. Futebol eu sinceramente adoro o trabalho do Felipe, torço muito para dar certo, torço para ele utilizar o Matheus, mas utilizar na hora que tiver que utilizar. Eu vou sempre perguntar por que não usou, dava para ter colocado ele no lugar do Plata? Dava. Do Luiz Araújo? Ok. Mas muito do que acontece é pressão também na cabeça do jogador. E para esses jogadores tem que ser uma honra. Tem que ser uma honra estar jogando pelo Flamengo, estar no profissional, estar treinando no profissional do Flamengo. Se vai entrar, quantas vezes vai entrar, eu tenho para mim que uma hora vai ter a oportunidade, ela vai chegar e vai aproveitar. Dos 4 aí, vou falar aí, 5, tá? Matheus, Lohan, Joshua, o Alacian e o... Tem o Gustavo, tem o Guilherme, tem uma série de jogadores, tá? Esses jogadores, o Vitor Hugo, agora, que eu vou falar também, uma hora vai ser utilizado. Uma hora, e aí tem a chance de mostrar mostrar o que aqui veio, né? Mostrar que tá ali, tá bem. O campo fala, como diz o Felipe. Então, cara, eu acho que eles merecem chance? Acho, mas eu acho também que muitas vezes é coisa que estão botando na cabeça do garoto. E o garoto com a cabeça ali mexida, ao invés de estar ali focado e fazendo bem o que ele está fazendo, que é jogando, mostrando no sub-20, mostrando quando entra, que ele tem condição. É isso, é mostrar que tem condição. Uma hora a chance vai chegar, cara. Uma hora a chance vai chegar. Agora não pode o Flamengo vender por 6 milhões de euros um jogador que para mim vale 30. Né? Ele, o Lohan, o Alacian, não pode vender barato esses jogadores. O Flamengo não precisa. O Flamengo está precisando vender? Já vai vender o Wesley. Vou falar sobre isso aqui. Já vai vender o Wesley. O Flamengo precisa vender esses jogadores? Olha o vareio que o Flamengo deu no Bayer Leverkusen. 5-1, gente. 5-1. No time segundo colocado atrás do Bayern de Munique, no alemão, e do time também que joga Champions. Pelo amor de Deus, cara. Então, Matheus, eu acho que eu entendo que você queria sair para jogar no Cruzeiro, entendo que queria sair para jogar no Red Bull, qualquer time que te desse a oportunidade, mas é uma honra muito grande você estar no Flamengo. É uma honra muito grande. Então, o Olympiacos também aí está interessado no Matheus Gonçalves, não chegou proposta ainda, eu conversei aí com fonte ligada à diretoria, não chegou a proposta do Olympiacos pelo Matheus, mas eu acho que o Flamengo deveria segurar alguns jogadores aí, esses destaques do Sub-20, o Flamengo deveria segurar e na hora certa. Você acha que o Real Madrid usa às vezes jogador duas vezes na temporada, o jogador tá lá, tá honrado de estar ali, né? De estar no maior da Europa, um dos maiores da Europa, o Flamengo um dos maiores da América, o cara tem que estar honrado de estar aqui. É isso, cara. Esse é o recado que eu tenho. Eu acho que ao invés da gente ficar repercutindo que o jogador está chateado, que reclamou na rede social e tal, eu acho que a gente tem que falar coisa boa, enaltecer a partida que ele fez, que o Lohan, Gustavo, os garotos todos do Flamengo fizeram, né? Enaltecer Joshua, enaltecer, né? A gente vai trazer aqui
os bastidores, trazer aqui as entrevistas pós-jogo também, que a gente estava com a nossa equipe lá. Então a gente tem que enaltecer, tá? E, cara, parabéns à base do Flamengo, parabéns ao Pivete que acabou de chegar, o técnico, né? E as coisas vão mudar, vão melhorar, o Flamengo está muito bem, graças a Deus. E esquecer negócio de crise, pensar agora, pensar na frente, pensar em utilizar esses jogadores e eles ficarem felizes de estarem integrados ao profissional do Flamengo também, quando estão treinando junto. Tem que comemorar isso e na hora certa vai ter oportunidade. Com relação aí ao Vitor Hugo, tá? Com relação ao Vitor Hugo, a informação de agora, o jornalista Vene Casagrande trouxe que o departamento de futebol do Flamengo já definiu, bateu o martelo, vai reintegrar o Vitor Hugo, que retornou de empréstimo e quase foi cedido ao Famalicão, né, de Portugal. Caso chegue proposta, o Fla, como faz com os demais jogadores, vai avaliar, mas ele será reintegrado para treinar com o time profissional, com o Felipe Luiz. Tá certo? Muito bom o Vitor Hugo, acho que ele merece essa oportunidade, é um garoto muito bom, tá? Então agora, martelo batido, né? O Flamengo vai reintegrar aí o Vitor Hugo. Fico muito feliz com isso, tá? Acho ele muito bom jogador, tem muito futuro. A gente também tem aqui uma notícia importante para trazer com relação ao Wesley, antes da gente chamar as entrevistas lá da Gávea, né, da vitória do Flamengo. Muito legal a arquibancada tubular que o Flamengo fez lá, preparou lá uma grande festa, né? De acordo aí com o Fabrício Romano, a Roma enviou uma nova proposta ao Flamengo no valor de 25 milhões de euros, mais complementos, e o acordo foi selado entre as partes. Negócio considerado fechado pelo Fabrício Romano, famoso jornalista italiano que costuma trazer as notícias do mercado da bola. O lateral direito Wesley quer apenas a Roma, deixando claro que não tem interesse na proposta do Zenit da Rússia. Tá? Apesar do acerto, o Flamengo só concretizará a venda quando encontrar um substituto para a posição. Ok? Então o Flamengo só vai concretizar a venda, então ele continua sendo relacionado e jogando, o Flamengo só vai vender quando encontrar um substituto. A diretoria trabalha para contratar um lateral direito brasileiro, já que todas as vagas para jogadores estrangeiros no elenco estão preenchidas. Não estão ainda. Tá? O Fabrício Romano trouxe que as vagas estão preenchidas, até se vocês puderem corrigir, não estão. Tem uma vaga ainda o Flamengo. O Flamengo ainda tem uma vaga, tem 9 agora. São 8, tem mais uma vaga. Ele deve estar contando, o Jorginho está contando errado. Mas, de qualquer forma, o Flamengo tem mais um. Então, o Flamengo pode estar de olho aí também na contratação de algum outro jogador gringo, além do Carrascal, né? Por isso, o Flamengo está pensando aí em procurar um lateral direito brasileiro para o lugar do Wesley. Então, vai ser uma venda casada, tá? Vende o Wesley só depois que trouxer um lateral direito, tá? A gente traz aqui... Então, a informação do Olympiacos foi do Globo Esporte, tá? Também, então, eu volto a dizer, eu acho que o Wesley, por esse valor, 25 milhões de euros, quase 170 milhões de reais, o Flamengo não tem como segurar o Wesley, tem que trazer um bom lateral direito. O Flamengo tem excelentes jogadores na base e vai precisar contratar. Vai contratar um lateral direito para depois liberar o Wesley e vai contratar outros jogadores aí. Precisa se reforçar. O Flamengo já ficou claro que precisa de uns 3 ou 4 jogadores, mas não precisa. O Flamengo não precisa vender mais ninguém. O Flamengo já bateu as metas. O Flamengo não tem que vender mais ninguém. É segurar Léo Ortiz, segurar todo mundo que está sendo sondado, segurar e trazer agora substituto para cada um dos que a gente precisa. Contratar um atacante, o Mauro César trouxe que o Flamengo vai atrás de um atacante, confirmou que o Flamengo vai ter, Mauro César Pereira, que o Flamengo vai atrás de um atacante ainda, precisa desse atacante, tem que aí, vai relacionar o Pedro, né, provavelmente para o jogo contra o Fluminense, vai começar a dar mais minutagem ao Pedro novamente, acho importante recuperar o Pedro também, né? O Flamengo precisa recuperar alguns jogadores e pensar em algumas contratações pontuais ainda, né? Não parar só no Carrascal e no lateral direito que vem para a saída do Wesley, tá certo? Vamos acompanhar aí agora as entrevistas, né? Os gols que a gente conseguiu gravar e as entrevistas também do jogo Flamengo 5, Bayer Leverkusen profissional, sub-20 do Flamengo 5, Bayer Leverkusen profissional